Fala, nerd, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar um pouco melhor a minha história, o que é o nerd, o que essa camiseta aqui tem a ver com essa história. Você vai saber tudo nesse vídeo aqui, tranquilo? Atualmente eu trabalho como perito oficial criminal do estado de Mato Grosso, sou formado em engenharia civil aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso também. Toco piano, é uma das minhas paixões, é a música, né? E dessa paixão da música começou a surgir essa ideia de videoaula aqui, que você vai chegar, você vai entender daqui a pouquinho. Sei lá, uns 4 anos atrás, 5 anos, já me perdi nas contas aqui, eu comecei a fazer faculdade de música, certo? Fiz lá o Enem, bonitinho, e comecei a fazer faculdade de música também aqui na UFMT, certo? Até aí tudo tranquilo. Fiz um ano da faculdade, só que sinceridade, eu não tenho mais paciência para sentar numa sala de aula assim, com 30 pessoas totalmente diferentes e assistir a aulas que nem sempre são as aulas que eu quero, né? Então, o que acontecia? Por exemplo, tinha matérias que eu tava voando lá, tava sabendo muito mais do que a média da turma, e o professor ia lá tranquilo, seguindo a média, e eu, ficava ali horas sem aprender nada, certo? Em outros casos, era o contrário, eu tava muito ruim e tava muito abaixo da média da turma. Então, não adiantava nada aquela aula ali também. Sentava lá, perdia horas. Outras coisas, né? O professor não ia, tinha reunião, não sei o quê. Tem a questão da presença, de aulas presenciais. Tudo isso foi me enchendo o saco pra caramba. E eu acabei pensando assim, cara, isso aqui é um problema que muita gente deve ter, né? Então, qual foi a minha solução para esse problema? Videoaulas, certo? Beleza. No começo lá, eu encontrei alguns sócios e a gente criou a primeira marca, né? Nem chegou a abrir o site, depois a gente mudou para essa aqui, mas a gente criou a primeira marca que se chamava Pentacorde, que ia ser videoaulas de música, certo? Nesse meio tempo, teve alguns desentendimentos com sócios. Minha esposa deu uma ideia de falar assim, por que a gente não cria tipo um mercado livre de videoaulas, de cursos, né? Daí surgiu a ideia da Dix Cursos, que seria tipo um mercado livre de cursos. Qualquer pessoa pode criar um curso e vender lá, certo? Mais ou menos como funciona a Hotmart hoje em dia, o Udemy, né? Não sei se você conhece, mas funciona mais ou menos nesse sentido assim. Qualquer pessoa cria, eu tenho conteúdos, por exemplo, né? Não precisa ter nada, né? Qualquer pessoa cria e vende lá pelo preço que ela quiser e etc, certo? Beleza. A gente fez essa ideia também, fizemos o site, chegamos a lançar o site, mas também por desentendimento de sócio, de questão de um querer mais do que o outro, querer trabalhar assim mais, né? Ter mais vontade, o outro tava mais tranquilo e tal. A gente naquele... como é que eu posso dizer aqui? Tava no estupim, assim, tava no limite ali, daí a gente decidiu parar tudo e largar a mão, certo? Aí eu comecei a fazer por conta própria. Até então, esqueci de falar, mas até então a gente, né, apenas contratava professores e a gente fazia o trabalho de gravação, edição, etc. Então eu ajudei muitos professores a criar esses conteúdos. Beleza. Depois disso, eu criei sozinho depois o canal que se chamava Opus Play, que hoje em dia é o YouNerd, né? O Opus Play também tinha a ideia da música. Opus significa obra, né? E Play tem tudo a ver com música também, certo? Mas aí aconteceu um detalhezinho que me fez mudar um pouco o rumo e que me levou para o Enem, né? Minha esposa ia fazer o Enem, acho que também uns 3 anos atrás, não me lembro. 2016, 2 anos atrás, nós estamos em 2018 agora, né? 2016, eu falo assim, nós estamos em 2018, não é porque eu sou lerdo, é porque às vezes o vídeo fica aqui, a pessoa vai assistir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc, né? Beleza, então faz 2 anos, ela foi fazer o Enem, e daí ela foi fazer cursinho presencial e tinha muita dificuldade, ela não conseguia acompanhar as exatas, né? Matemática, física e química, porque ela tinha dificuldade lá na base
E o que o cursinho faz? Ele mete exercício lá, não está muito preocupado se você sabe a base ou não, certo? Daí ela falou, me ajuda, tal, não sei o que. Eu falei, não, larga a mão, né? Fiquei pensando, falei pra ela também, né? Falei, não, tem outros canais que já existem de matemática, de física, né? Daí ela falou, mas eu não consigo entender com eles. Daí eu fui olhar, realmente, na minha opinião, né, e de muitos alunos que vêm me escrever, mandar os comentários, vários outros canais, eles meio que presumem que você sabe já a base, certo? E nem sempre você sabe, certo? Eu vi até questões de 2017, se não me engano, que deu polêmica e tal, daí eu pego e pesquiso assim, pra ver como é que outros professores fizeram e tal, né? Não vejo problema nenhum nisso. E daí eu vejo lá, por exemplo, uma questão lá falando de hipérbole, parábola. Daí o professor pega e fala assim como se você soubesse o que é uma hipérbole, o que é uma parábola, qual que é a equação da reta de uma hipérbole. Cara, nem eu, igual meu tio fala, né? Nem eu que sou eu sei. Brincadeira. Mas, sério, eu fiz todas as questões de matemática desde 2009. Já fiz mais de 800 questões, eu acho, de matemática, somando as resoluções reais e etc, né? Então eu fiz todas e fui bem em várias provas e tal. E, tipo assim, eu sei bastante coisa, resumindo, né? E cara, eu não sei uma equação de reta de hipérbole. Eu dei aula esses dias, eu gravei uma aula, mas eu não sei. Por quê? Eu não uso isso no dia a dia, é muito difícil eu lembrar. Daí o professor pega e fala assim: não, é assim que faz, pronto. Cara, ele ensinou tudo errado, na minha opinião, porque a pessoa não entendeu nada, certo? Beleza, então, desse cenário aí, eu decidi fazer as videoaulas pensando na minha esposa e em outros amigos também que estavam fazendo Enem naquela época, meu cunhado. Daí eu pensei em fazer os vídeos nesse viés assim, né? Pensando justamente, ensinando para quem tem bastante dificuldade mesmo, certo? Depois fui fazendo os vídeos, tal, um cara nos comentários me falou assim: cara, mas você é muito lerdo, né? Eu recebo bastante esse comentário, né? Você é muito lerdo. Daí eu falei, cara, eu não posso fazer nada, né? O meu público é esse. Mas depois eu fiquei pensando, ele falou, a gente discutir e tal, tentei explicar. Daí ele falou, cara, por que você não faz assim? Faz rápido primeiro, da forma assim para quem tem mais facilidade, e depois você explica para quem tem mais dificuldade. E foi o que eu fiz. Então, depois de um tempo, né, nem todos os vídeos vão estar assim, mas depois de um tempo eu comecei a fazer dessa forma. Quem tem mais facilidade, eu pego e explico rapidão, assim, eu faço assim, tá. Pá, o cara que tem mais facilidade, ele vai entender. E daí, se você tem mais dificuldade, você assiste o resto do vídeo depois, certo? Beleza, daí do Opus Play, eu transformei em YouNerd, justamente para ser essa questão mais ampla, né? Não ter relação com música e etc. Então é a minha quarta marca já mexendo com videoaulas, né? Nada é por acaso, meu amigo. Tudo demora, tudo dá trabalho e leva tempo para se concretizar, certo? Beleza, então YouNerd. Esse ano de 2018 foi um ano muito, muito bom, muito gratificante, assim, né? O Felipe Araújo, que eu até então nunca tinha ouvido falar, né? Nunca tinha ouvido falar, como a gente brinca aqui, né? Mas ele fez um vídeo lá explicando como é que ele passou para medicina e tal, como é que ele fez para estudar matemática, totalmente online, sem cursinho, sem nada. E ele citou o canal que se chamava Opus Play, depois já estava nessa transição do YouNerd, certo? E como ele fez esse vídeo assim, deu um ibope muito, muito grande no canal. O pessoal realmente veio em peso, assim, todo mundo veio falando, vim pelo Felipe Araújo, etc, etc. E realmente foi muito gratificante ver como que... Porque às vezes, né, só dando um desabafo aqui, às vezes a gente não tem essa noção real de que tem uma pessoa do outro lado, né? Por mais que existam lá todas as estatísticas e tal, a gente muitas vezes fica trabalhando só com os números, certo? E vem uma pessoa assim, lógico que eu gostei bastante das pessoas que vieram pelo canal dele, né? Mas muito, muito, muito mais importante, muito mais gratificante
foi o fato dele explicar assim certinho como é que ele pensava e tal, como é que ele estudava e como o canal fez toda a diferença na vida dele, certo? Isso aí não tem preço, não tem dinheiro que pague um depoimento de verdade que ele fez ali. Realmente foi muito legal, muito gratificante de verdade, certo? Do YouNerd ainda tem mais um passo agora, que é o YouNerd Club, que você deve estar vendo esse vídeo aqui já na página do YouNerd Club, certo? O YouNerd Club, ele é meio que uma evolução do YouNerd. Por quê? Por que eu não fiz tudo gratuito, né? Muita gente me pergunta também. Infelizmente, né, no YouTube, a rentabilidade é muito, muito, muito baixa, certo? Muito baixa mesmo. Eu tenho, sei lá, mais de 1 milhão de visualizações e o que você ganha ali não dá nem para pagar um salgado por mês que, não, exagerando, né? Mas tipo, ganha, sei lá, vou jogar real com você aqui, nos últimos tempos ali tava ganhando R$ 150 por mês, R$ 100 por mês, para o canal que tem 20 mil pessoas, né, 19 por aí, ganhar R$ 100 por mês não faz sentido, né? Se eu pegar um aluno particular 1 hora, eu ganho R$ 100 nessa hora, certo? Então não faz sentido nenhum eu produzir os vídeos para viver só de YouTube, beleza? Então qual que foi o meu raciocínio? Eu sempre tive essa vontade de vender o mais barato possível para atingir todas as pessoas que têm vontade de comprar. Simples. O YouNerd Club estava custando ainda custa, né? R$ 30 por mês e também estou fazendo um plano anual com super desconto que você pode acompanhar aí no site, outros vídeos e etc. Correto? No YouNerd Club, eu já falei ali, né, que tem muita, muita coisa. Talvez eu faça outro vídeo explicando exatamente tudo que tem no YouNerd Club para você entender melhor. Beleza? Ficou um pouco grande aqui, mas basicamente é isso aqui, minha história inteira, principalmente na parte de videoaulas. Tranquilo? Valeu? Assista aí o outro vídeo se você não assistiu ainda e conheça o YouNerd Club. Um abraço!